Irmãos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é casa santificada. Casa santificada. Para falar sobre esse assunto, nós vamos lá para a 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém. Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Diz assim, capítulo 29. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Versículo 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e o ajuntou na praça oriental. Versículo 5. E disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a limpos. O que é que está acontecendo aqui? Ezequias, filho de Acaz. No final do versículo 20, do capítulo 28, antes do versículo 29, diz lá: e dormiu Acaz com seus pais, e o sepultou na cidade de Jerusalém. Porém, não puseram no sepulcro dos reis. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias foi totalmente o contrário de Acaz. Acaz não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando nós vimos aqui que Ezequias vai e abre as portas da casa, do templo do Senhor, é porque o seu próprio pai tinha fechado. No versículo 24 do capítulo 28, vai dizer assim, 24 e 28. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Claro, irmãos, que aqui o templo, a imagem do templo, ela é conhecida ainda assim como a casa do Senhor. Nós já vimos que aquele templo, o próprio Deus foi lá, o Shekinah desceu, e Salomão expressou: Deus não habita nem na terra, não tem como conter Deus. Mas aquele pacto, aquilo que o Senhor fez com aquele povo, aquela casa sim física representava o lugar do altar, o local de ajuntamento, o local onde os levitas, os sacerdotes se ajuntavam. Assim como, totalmente diferente, o povo pagão fazia as suas casas para os seus deuses, Deus permitiu, de uma certa forma, claro, que sempre de uma forma de sombra, que aquela casa viesse existir para ser santificada e para que aquela casa viesse ser uma forma, um canal de alcançar todas as nações. Aquela casa, enquanto fosse
física, ela não poderia ser uma casa de podridão, uma casa de imundícia, uma casa que fosse vir adoração para outros deuses. E essa casa ela foi sempre atacada pelos deuses maus, pelos outros reis que vinham atacar. Vem aqui Acais, ele pega aqueles utensílios que tinha dentro daquela casa e que de alguma forma servia para o holocausto, para a adoração, tinha toda aquela preparação, ela de ouro, tinha todo aquele preparo, e ela consagrada a Deus, e Acais faz isso, destrói. Antes ele tinha outras questões com os reis, e chega ao ponto de fechar aquelas portas, a porta daquela casa, que ainda assim, de forma simbólica, mas ela é verdadeira, e era um local de encontro para a adoração e a prestação de culto a Deus. E aquela casa, como o casa do Senhor, estava com as portas fechadas. Seu filho vem e faz totalmente o contrário. E aí, é o tema da nossa mensagem: casa santificada. Ezequias, agora como rei, ele apenas com 25 anos de idade. O que é que Ezequias faz? Ezequias não tem, como nós, aquela promessa de começo de ano, ou de fim de ano, de que depois dessa data, depois disso, aquilo outro, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou evangelizar mais, eu vou visitar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais as coisas de Deus. Ezequias, quando ele começa o seu reinado, está dizendo aqui, no primeiro mês, do primeiro ano, entre tantas coisas para ser resolvida num reino destruído, onde os assírios, onde as outras nações tinham vindo, atacado, destruído a nação e destruído tudo. Mas esse rei, qual é a preocupação dele? O que estava destruído não era simplesmente só o templo estava com as portas fechadas, mas a cidade, o povo, estavam precisando de muitas coisas, na parte social, na parte administrativa, na parte governamental. Ela estava totalmente destruída. Mas qual é a preocupação desse rei? É santificar, é restaurar, é abrir as portas da casa do Senhor. E isso, irmãos, é o que é mais importante em qualquer nação: a casa do Senhor. Naquele tempo, hoje somos nós. Somos casas ambulantes. Eu sou a casa, sou o templo, morada do Espírito Santo. Deus habita em mim. Deus habita no meio de nós. Mas aquele rei entendia que o principal, e o que era o mais necessário e urgente para toda aquela nação, antes de tirar a fome do povo, antes de restaurar, de fazer tudo o que era preciso, ele entende que o que era necessário era abrir as portas da casa do Senhor. E isso é importante. E o primeiro passo que nós, como casa de Deus individual, e como igreja do Senhor, quando se ajunta, o que é que nós temos que fazer para que essa casa, eu e você, de forma individual, e essa casa reunida como uma assembleia, como a igreja do Senhor, chamados para fora, para tomar decisões, para se entender, o que é que nós vamos fazer para que essa casa ela venha a ser santificada? O primeiro ponto, a primeira coisa é abrir as portas, é estar com as portas abertas, nunca fechar essas portas. Eu me lembro que em Apocalipse, na mesma analogia de porta, o que é que Jesus fala para aquela igreja? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aquela casa existia. Aquela igreja lá de Laodiceia existia. O povo achava que estava tudo bem com Deus. O povo estava cultuando, estava falando das coisas de Deus, estava tendo ajuntamento, o povo próspero. Parecia que estava tudo resolvido. E parecia que Deus estava ali no meio deles. Mas onde é que estava Jesus? Do lado de fora. E muitas das vezes, irmão, na minha e na sua vida, nós temos momentos religiosos, uma fé verdadeira e o desejo de Deus.
E acreditamos que Deus está dentro de nós. E às vezes não percebemos que nós já tiramos Ele para fora há muito tempo. Mas mesmo assim, com todos aqueles problemas de Laodiceia, onde é que está Jesus? Ele esqueceu, abandonou, destruiu aquela igreja até então. Ele disse que sim, se acontecesse, se eles não se arrependerem, seria as consequências. Mas até então, onde é que está Jesus? Ainda está na porta. E se Jesus, se na minha e na sua vida, se na nossa casa, que somos nós, ele se encontra lá de fora, que possamos ter atenção e abrir essas portas para que esse Jesus, ó Jesus, Deus, possa entrar e reinar, e fazer a habitação na minha e na sua vida e no meio de nós, entre nós. O outro ponto que nós vamos ver aqui, depois de abrir as portas, é uma questão que muitas pessoas não entendem. É de tirar, de se abster toda a imundícia da casa. Sabe qual é o maior problema das pessoas não quererem caminhar com Jesus, seguir Jesus? É tirar aquilo que para Jesus não tem valor, aquilo que não tem importância. Muitos querem seguir Jesus com a sua imundícia, com a sua bagagem, com a sua riqueza. Jesus não adulou, Jesus não apelou para um homem muito bom, um homem religioso, um homem que Jesus se alegra porque ele estava falando a verdade, e um homem que queria saber o que tinha que ser feito para herdar o reino de Deus. O jovem rico talvez não fosse um imundício, mas ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, e ele fazia 99%. Mas para seguir Jesus, ele tinha que tirar da vida dele aquilo que poderia impedir a vida dele. E muitas pessoas estão aí, dizendo que ama Jesus, religioso em casa, religioso em denominação, em qualquer tipo de aglomeração espírita religiosa, confessando que quer Jesus acima de tudo, mas nunca querendo fazer uma limpeza, tirar toda a imundícia. Ou às vezes não é nem imundícia como o jovem rico, mas são coisas que impedem a caminhada com Deus. Na construção civil, quando a gente pega, a maioria, dos pedreiros não gostam de reforma. Eles gostam da casa do zero. Tem uns que já gostam, mas aqueles que não gostam, eu já peguei algumas reformas, e sabe qual é a maior reforma? É daquela casa que ela está fechada há 5 anos, há 3 anos. Às vezes eu encontro naquela casa um armário que, há um tempo atrás, estava legal, estava servindo, e ele acaba sendo imundícia, ele fica cheio de mofo, ele fica podre, deteriorando, cheio de bicho. Aqueles panos que o pessoal deixava ali parado, no tempo que você vê entrar com uma podridão, se preocupando, aquele lixo que ficou ali, jogado, ele fica podre, tem capuru. E aquela comida que se alguém sai, deixa no armário, com o tempo ela está uma imundícia, uma podridão. E é muito chato ter que começar com o trabalho logo tendo que fazer a limpeza, fazer na geral. E muitas pessoas não querem esse tipo de serviço, porque querem começar algo quando está mais resolvido, alicerçado e melhor de trabalhar. E muitos preferem começar um trabalho, já falando na minha área, na construção civil, trabalhando em cima da podridão. Não limpa, e fica um mau cheiro. Irmãos, é fedor. É muito horrível. É coisa que alguns passam mal. Porque tudo aquilo ali, que antes das pessoas saírem e fechar aquela porta, estava tudo funcionando. Mas com o tempo fica imundícia. E antes daquilo não ter parado, eram coisas normais, coisas comuns que acontecem. E muitas das vezes na nossa vida, na nossa casa, que Deus precisa santificar cada vez mais, existem muitas coisas dentro de mim e de você, e muitas coisas no meio da congregação, que nós achamos que não é um problema, que não precisa ser retirado,
que não precisa ser limpo para que o processo de santificação venha acontecer. Não dá para trabalhar em casa suja. Não dá para fazer um serviço em cima daquilo que é lixo, sem remover primeiro o lixo. Porque aqui muitas pessoas querem seguir Jesus no seu lixo, com a sua imundícia, com o seu pecado, com a sua riqueza, com o seu patrimônio, com aquilo que tem. Se for para seguir Jesus e não abandonar nada, todo mundo queria. É muito bom ter que seguir, ter a esperança da vida eterna, ter todos os donativos da terra, ter a pulidão, ter o lixo que eu acumulo, ter a vida que eu quero, e mesmo assim estar com Deus. Mas Jesus nunca aceitou esse tipo de situação. Deus não aceita. Jesus não apelou para o jovem rico, ele não deu uma chance. Ele não fez algo que ele pudesse seguir e depois viesse trabalhar. E olha que o jovem rico não era imundície, não era uma coisa tão ruim, não era um fedor total, mas era coisa que precisava ser limpa, ser tirado da sua vida. E para a nossa santificação dessa casa, que sou eu, que é você e que somos nós, para ela ser santificada, irmãos, nós temos que observar e ver o que é que ainda precisa ser limpo na minha e na sua vida. Existem muitos lixos da nossa vida que é fácil de ver. Você detecta ali, tira a bebida, a prostituição, a droga, as festas, o mundo, e tem que tirar. Mas nós vamos percebendo, irmãos, com o tempo, e vamos ficando mais, como é que eu posso dizer, criteriosos com o Espírito Santo, e tem muitas coisas dentro de mim e de você que são lixos, que são imundícia, e que Deus está querendo limpar constantemente para que essa casa venha a ser cada vez mais santificada para o nome de Deus. Um exemplo de algumas imundícias e algum lixo falando de forma pessoal que pode estar dentro de mim e de você. A amargura é um tipo de lixo, é um tipo de imundícia que não tem como expressar trabalhar no coração de uma pessoa amargurada. A ira, a falta de perdão, a inveja, a mentira, porque é obrigado a mentir no trabalho, a contenda, a pornografia. Quando está mais a mulher, mas no meu celular tem pornografia. Na minha televisão tem pornografia. Muitos lixos, irmãos, que estão como imundícia na minha e na sua vida, e que para nós nos santificarmos cada vez mais e Deus trabalhar e fazer a sua obra, existe um sacrifício, existe uma renúncia minha e sua de aceitar que aquilo ali tem que ser tirado. Muitas das vezes eu queria seguir a Cristo, eu sabia que estava no caminho errado, mas a imundícia que estava dentro de mim, o lixo, a podridão, eu não queria perder, porque aquilo para mim era algo que eu iria usar a qualquer momento. Eu sou um pouco acumulador, gosto de guardar coisas, e aí eu fico guardando, um dia eu vou precisar disso aqui, um dia eu vou precisar daquilo ali. Esses dias lá em casa, 2 sacolas, foi grande, daquelas de pão aí, de farinha, de papéis e coisas que eram importantes para mim. Mas com o tempo, mofo, podridão, acumulação, e eu imaginava que eu iria precisar daquilo ali futuramente e nunca mais nem olhei. Estava lá se mudando, foi o que demorava para se mudar. E pela graça de Deus, eu olhei e disse: rapaz, esse aqui precisa ser removido. Em outro tempo era um tesouro, era benéfico. Mas tem coisas, irmãos, na minha e na sua vida que parece ser o nosso tesouro. Mas para Deus, aquilo pode ser uma sujeira e uma imundícia que pode atrapalhar o trabalho da santificação dele na minha e na sua vida e no meu da vida eclesiástica. E esse rei, totalmente o oposto do pai, ele não faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Ele não decide abrir a porta
e vamos que vamos do jeito que está, vamos resolver, vamos adorar a Deus, vai dar certo, a parte de estragar, isso aqui não tem problema, o espaço é grande, vamos aqui, porque a importância é fazer e o que vai é a intenção. Muitas das vezes, eu já falei aqui, quando eu falar, ficou de forma errada acreditado, vai dar certo. Para cristão, dependendo da situação, é mais fácil eu fazer aquilo que vai dar certo do que eu fazer aquilo que é certo. Para nós, não é fazer o que é certo. Fazer o que vai dar certo ou querer jogar, é dizer, não, tentei, eu fiz, mas vai dar certo. O irmão trouxe aqui, Abel calado. Mas Caim deu uma oferta que vai dar certo. Caim fez uma oferta que vai dar certo. Abel fez uma oferta planejada, raciocinada, pensada, imaginando a intenção de Deus, o sacrifício do animal, sangue, uma vida. E não era qualquer vida. Do lado teve um que fez o que era certo, e do outro teve um lado que fez, mas fez aquilo que vai dar certo. Abrir, irmãos, a casa de Deus, eu e você, para pregar o Evangelho, para ser testemunho na nossa família, no nosso trabalho, e ser testemunho aqui no Barroso, não é simplesmente abrir a porta e fazer o que dê certo. O que precisamos é abrir a porta e ter o cuidado para que Deus possa trabalhar na consagração individual e muda naquilo que lhe apraz, naquilo que Ele quer fazer de melhor. E na minha e na sua vida, e no nosso meio, irmão, nós temos que analisar e estar observando de forma criteriosa aquilo que pode ser o quê? Imundícia, aquilo que tem que ser limpo, aquilo que tem que ser retirado. Seguir a Jesus e retirar da minha vida, todo mundo queria. Mas quando você prega que é renúncia, é abandonar a imundícia, abandonar o seu desejo e aquilo que você é muito apegado, como foi com o jovem rico, muitos fazem como o jovem rico. Saem triste com a sua riqueza. E sabe, irmãos, nós justificando o jovem rico, pelo menos foi a riqueza, que não está certo não. Mas quando a pessoa prefere sair com o seu pecado, com a sua imundícia, com o seu coração rancoroso, com o seu coração enganoso, com a sua vida cheia de amargura, de sentimento, sem amor, sem piedade, sem misericórdia, como é que Deus vai trabalhar uma casa dessa? Olha o tempo que foi para limpar essa casa. 29, no versículo 17 agora. 29, 17, 2 Crônicas. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro. E ao 8º dia do mês, vieram ao peito do Senhor. E santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Olha o tempo que foi para santificar e tirar aquela imundícia. Porque no 16 ele fala assim: e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar. 16. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tirar para fora o pátio da casa do Senhor todo o quê? Toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levar para onde? Para fora, ao ribeiro de Cedron. Olha como ele especifica o tempo e aquela limpeza. E aquela limpeza foi tirada e não foi colocada ali do outro lado da rua. Não foi deixada debaixo do tapete. Foi vários dias para que aquela limpeza, claro, de forma física, viesse a acontecer. E esse lixo foi levado lá para aquele ribeiro, para ficar
mais longe, e aquela casa ficar limpa, ficar com um ambiente propício para começar a trabalhar, começar a desenvolver tudo aquilo que Deus precisava fazer naquela casa, que era simbólica, mas o trabalho maior era onde? No meio do povo. Ezequias teve a visão de que se a casa do Senhor, ela aquela que fosse tratada de maneira correta, aberta as portas, limpa, para que Deus viesse trabalhar, Deus não só restauraria aquele templo, mas restauraria o que? Toda a nação. Quando eu e você decidimos dedicar essa casa, eu e você, e essa casa que somos nós, para a obra do Senhor, para o trabalho do Senhor, com zelo, com verdade, sabe o que é que vai acontecer? Nós não vamos apenas impactar uns aos outros, nós vamos trazer para o Barroso, para o Mutubinho, para o Bom Jardim, para o nosso trabalho, nós vamos trazer uma vida, uma casa ambulante, que onde ela está sendo mostrada como conduta exemplar de morada de quem? Do Senhor. E as pessoas vão ver só, Deus habita dentro do Mateus, Deus habita dentro do Antônio, Deus habita dentro do Cícero, Deus habita, Deus mora ali, porque aquele caso é diferente. Aquele povo é limpo, aquele povo está se purificando, aquele homem, aquela mulher está o quê? Se santificando. Mas para essa santificação ser completa, genuína e verdadeira, irmãos, não dá para trabalhar em cima da imundícia. Tem que ser feita uma faxina, tem que ser feita uma limpeza criteriosa, e não vai ser pouco tempo, não vai ser só de uma forma, vai ser de uma forma completa, em que as Escrituras, não só essa passagem, mas em outras passagens você pode pesquisar, e isso é bom, vai mostrar de como Deus está sempre querendo limpar o povo da mancha do pecado, da mancha individual que nós temos, para que ele venha trabalhar, para que ele venha entrar e habitar nessa casa que somos nós. Outro ponto, terceiro ponto, é que não dá para santificar a casa sem estar santificado. O que é que ele fala aqui no versículo 5 do 29? E lhe disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora. E santificar o quê? A casa do Senhor. O ponto aqui, irmãos, é naquela casa. Tem aquela imagem que Deus permitiu. Hoje somos nós. O que nós precisamos fazer, e vamos fazer de forma pública, é santificar uns aos outros. Mas de forma responsável, individual, eu tenho que me santificar a mim mesmo. Eu tenho que me purificar. Aquele que acredita, que aquele que Deus enxerga o grande amor que Ele tem por nós, de nos conceder filho, Ele purifica aos outros. Ele purifica a si mesmo. E o rei da ordem, ó levitas, vamos santificar a casa de Deus, vamos limpar, mas vocês têm que se santificar, vocês têm que se separar, vocês têm que olhar por vocês, vocês têm que estar puros, vocês têm que se organizar, vocês têm que se arrepender, porque vocês são os levitas. E é interessante que aqui vai mostrar na frente que não eram só os levitas para estar santificados, muito mais, não que é inferior, eram os sacerdotes. Mas aqui o único que estava no trabalho eram os levitas. Mas Ezequias, ele da forma zelosa, ele procura que venha o mais correto. Que lá na frente os próprios sacerdotes tinham também que se purificar. Para purificar a casa de Deus e completar a obra de Deus. O sacerdote e o levita.
Então, mas é assim, cada um na sua situação, cada um como membro que forma um corpo do Senhor, mas nunca achando que o outro tem que estar mais qualificado que eu. Eu, como o exemplo aqui do levita ou sacerdote, mas eu procurando a minha santificação, para que assim a casa, a igreja do Senhor, que Paulo falou a Timóteo. O que Paulo falou a Timóteo? Como convém andar na casa do Senhor, baluarte e coluna da verdade. Então, a verdade, irmão, que para defender, precisa estar santificado. É uma obra que para fazer tem que ter organização, tem que ter os cuidados necessários para que não venha ser feito da nossa maneira. E quando nós, irmãos, eu e você, de forma individual, começando por nós, santificar os avós mesmos, para santificar a casa, a eclesia, começa por mim. Eu começo por mim. Eu não posso começar pelo César, eu começo por mim. E, consequentemente, a casa do Senhor vai ser santificada. Sabe o que foi que aconteceu? Eu ouvi você ler essa história muito boa de Ezequias, que começou aqui no 29, e vai se prolongar até o 31. Mas olha só, no capítulo 31, versículo 21. 2 Crônicas 31, 21. 2 Crônicas 31, 21. Olha, irmãos, o êxito. Olha o sucesso. Olha a mão de Deus. A honra de Deus para aquele que busca com honestidade fazer da maneira correta. 2 Crônicas 31, 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, olha só, irmãos, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e o que? Prosperou. Quer prosperar na casa, na lei e no mandamento, que é o principal para a nossa vida? Faça, irmão, da maneira que o Senhor pede, da maneira que o Senhor deu êxito em mostrar o exemplo. Se nós decidirmos não deixar para 2027 uma carreira de cristão renomado, e no primeiro dia do primeiro mês, que é hoje, se nesse dia você e eu escutar a palavra do Senhor, nós não vamos endurecer o coração a serviço. Aquele rei, ele não fez um plano para começar no próximo ano, no próximo mês. Ele entrou e a primeira coisa que ele fez foi se preocupar com a casa de Deus, abrir as portas, chamar os levitas, limpar a casa, santificar o levita, o sacerdote, para que aquela casa viesse ser cumprido na lei, no mandamento, tudo que lhe cabia. E daquela maneira, irmãos, de forma simbólica e física, foi prosperado. Por que não confiar e acreditar na promessa que Jesus tem para mim e para você, que essa casa somos eu e você, que se for feito da maneira correta, no zelo do padrão de Deus, naquilo que Deus pede, não é uma régua impossível de se alcançar, não é uma clave longa que não dê para resolver, é saber que, embora seja difícil, quase impossível, vai prosperar. Porque nós vamos fazer da maneira correta. Quando Ezequias fala aquilo para o povo e diz assim, ó, Deus vai honrar, Deus vai perdoar nós, porque os nossos pais desceram do coração, os nossos pais pecaram, levantaram o altar. Aí o escorreio vai dizendo. E sabe o que é que o povo ali faz? O povo manga, o povo ri, achando, olha só no capítulo 30, eu ia terminar
Ezequias, na euforia, no amor, no trabalho, na dedicação. 30, versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, o que é que esse povo fazia? Ria-se e zombavam deles. É assim, irmãos, que vai acontecer na minha e na sua vida. Talvez a obra de Deus para o mundo seja impossível. Para o mundo, e a gente sabe muito isso, não existe mais igreja verdadeira. O mundo diz na nossa cara que não existe nenhum cristão verdadeiro. Não existe nenhum que possa declarar como filho de Deus e arrependido. O mundo quer nos confrontar e nos trazer dúvidas sobre a nossa filiação com Deus. E o mundo vai rir quando nós dizemos que existe a igreja do Senhor, que existe cristão verdadeiro, que existe um povo, por menor que seja, que honra a Deus, que vive a vida de Deus, que vive para Deus. O povo vai zombar, o povo vai rir. Isso também aconteceu com Neemias. Essa construção aí passou uma raposa desse mundo. E em pouco tempo a cultura é resolvida. E aqui da mesma maneira, o povo sempre perdia, a porta fechada, os reis passados corrompidos, nunca dava certo aquele trabalho na casa de Deus. Agora Ezequias vem, vai dar certo. Vamos fazer. Deus vai ser misericordioso. Deus é conosco, essa casa vai funcionar. O povo de Deus vai se estabelecer. É com Deus. E aquele povo zomba e ri. Mas isso não afeta Ezequias. De entender que se for feito da maneira correta e da maneira certa, vai funcionar. Vai acontecer. E foi isso que aconteceu, irmão, nesse trabalho. Tudo que ele começou. Não sei se você já começou de verdade. Se não foi, comece hoje. E se você começar hoje, se você começou hoje, não está dando certo, mas se eu e você começar hoje a fazer com honestidade e com zelo, o que é que vai acontecer? Vai prosperar toda a obra do Senhor. Às vezes, sabe por que ele prospera? Porque não foi nem começado. Está na agenda. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, como Cristo vier, então, não, mas vai dar certo. Ele é bondoso, ele é misericordioso. Vai dar certo. E aí é essa a ideia, no final, do vai dar certo. E de abrir as portas de Deus. E de falar de Deus com a casa sua. É interessante em Gênesis, quando você vê Deus salvando, multiplica toda a terra. E a terra é multiplicada. E vai funcionando, é multiplicado, depois tem a queda. Mas lá em Gênesis ainda, capítulo 11, quando o povo é multiplicado, numa situação de pecado total, de sujeira, de imundícia, a depravação começa a ser tão maior. Por quê? Porque é uma multiplicação em cima de quê? É imundícia. É um trabalho que não prospera, ao ponto de Deus se arrepender do homem estar se multiplicando em cima de todo o pecado, em cima de todo o trabalho sujo. E, irmãos, a multiplicação em cima da sujeira, em cima da imundícia, a multiplicação daquilo que é errado, vai trazer problemas catastróficos, gigantes para a nossa vida familiar, particular, congregacional, social e do mundo. Nós temos que prosperar e progredir e se multiplicar na limpeza, na organização, no padrão de Deus. E toda a obra que for feita, toda a obra vai prosperar. Amém? Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos orar. Quarta-feira, culto de doutrina. Vamos começar no capítulo agora 19. Aí está com o Cícero, com o Cláudio, com o Sérgio, Mateus e os outros irmãos que
vai se organizar e vamos dar continuidade. Irmão, vamos estar orando pelo Fabiano e sua família, nessa semana, quinta-feira, eu já vi semana passada que passou, fomos lá, aquele que nós falamos, ele abriu as suas portas, disse que a gente poderia ir mais vezes, muito bom, muito gratificante, que possamos orar, interceder por essa alma e por tantas almas que a palavra do Senhor possa chegar na vida dele. Amém? Sábado é evangelismo. Isso aí. Sábado, evangelismo, acompanhado com um culto evangelístico lá na casa do nosso irmão Cláudio, no Bom Jardim. Agora, né? Amém? E orar também pelo Bom Jardim, pela igreja que tem lá, que é bom lá. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Santo Deus, pelo grande amor das nossas vidas, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo Senhor ter nos dado vida, mesmo nós, como mortos, em ofensas e pecados, nós estamos aqui com vida, com inteligência e capacidade para fazer o que é correto. E quando nós fizermos, nos diminui. Nós não venhamos querer tomar um pouquinho da tua glória, quando a glória serás a ti. Que possamos ter o zelo e o amor de tantos homens descritos na tua palavra, que acertaram e fizeram o que era reto aos teus olhos. Que possamos, Senhor Deus, não com nossas forças, mas com o Espírito Santo que habita em nós, com o Espírito que nós recebemos quando te confessamos, com a nova vida que nós temos, nos purificar, para que o corpo, para que essa casa venha ser purificada. E assim te glorificarmos hoje e para o sempre. Abençoa o Fabiano, abençoa a casa dele, abençoa, Senhor Deus, o jardim, abençoa a casa de cada irmão que está aqui, pois cada casa é uma igreja tua, é um povo teu, é uma luz que está ali, e que assim possamos esperar em ti. Entregamos tudo em tuas mãos, e que tudo vai ser para louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, e o que teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.